Fala, meus queridos, beleza? Muito bem-vindo à família CHD, Cavaleira Hobby Drone. E hoje nós vamos falar sobre o Atlético Clube Goianiense, um dos maiores times de Goiânia. Foi fundado em 2 de abril de 1937. O clube tem raízes no bairro goianiense de Campinas, tendo um dragão como seu mascote. Seu uniforme é constituído por camisas com listas horizontais em vermelho e preto, calções brancos ou pretos e meias listradas na mesma cor da camisa. Por escolha da maioria dos fundadores, o uniforme tem as cores vermelho e preto, que foi inspirado no Flamengo. Participaram das suas fundações os irmãos Nicanor Gordo, primeiro presidente do Conselho Deliberativo, Alberto Alves Gordo, Afonso Gordo, Edson Hermano, que foi o primeiro goleiro do clube, João Brito Guimarães, João Batista Gonçalves, Ondomar Sarte, Benjamin Roriz, entre outros. Uma galera, né? O primeiro presidente foi Antônio Ascioli, descrito por atleticanos que o conheceram como um homem que vivia pelo Atlético. Foi ele quem conseguiu o terreno para a construção do estádio, que leva o seu nome. Era conhecido por resolver todos os problemas do clube, principalmente os financeiros. Antônio Ascioli faleceu em 1973, em plena segunda-feira, um dia após o Atlético ter vencido o Goiânia, seu maior rival na época, pelo placar de 2-0. Esse time do Atlético é um dos pioneiros do futebol goiano, sendo o terceiro clube mais antigo do estado e o seu primeiro campeão. O Dragão, normalmente, ele manda nos seus jogos em casa no Antônio Ascioli, com capacidade para 12 mil pessoas, 12.100 mais ou menos. Mas às vezes ele atua no Estádio Olímpico e até no Serra Dourada. O rubro-negro tem como principais adversários Goiás, Vila Nova e alguns anos atrás o Goiânia Esporte Clube, que por enquanto ele ainda está meio sumidinho, mas ele vai voltar, com fé em Deus. E comprovando que o Atlético é uma das maiores forças do Centro-Oeste, ele foi campeão 18 vezes do estadual, vice-campeão estadual por 18 vezes também, além de ser vice da Copa Central em 1967. Foi campeão do torneio Integração Nacional de 71, considerado por muitos historiadores do futebol como o segundo maior título de 1971 daquele ano. O Atlético tem uma história muito interessante, ele praticamente ressurgiu das cinzas. O time estava na segunda divisão do Campeonato Goiano e teve seu estádio demolido para a construção de um shopping em 2001. Um grupo de torcedores e a diretoria embargaram a obra e em seguida reconstruíram o estádio. Cara, essa história foi demais. O rubro-negro foi campeão goiano da segunda divisão em 2005, em 2006. O Atlético chegou à final do Campeonato Goiano contra o Goiás com mais de 36 mil torcedores no estádio Serra Dourada no jogo final. Atualmente a fanática torcida do Dragão acompanha até nos treinos do clube. Eles são demais, torcida fenomenal. Após 18 anos sem conquistar o Campeonato Goiano, o Atlético venceu o Goiás por 2-1 no segundo jogo da decisão de 2007. Na Série C, o Dragão obteve o 6º lugar e por pouco não conseguiu promoção para a Série B. Em 2008, o clube fez campanha expressiva no Campeonato Brasileiro da Série C, conseguindo acesso à Série B com antecedência de 4 rodadas e logo depois o segundo título, fato inédito até este momento. E conseguiu isso sem entrar em campo, com a derrota do Campinense, seu adversário mais próximo na tabela da classificação naquele momento. E ao fim deste campeonato, o Atlético havia disputado 32 partidas com 21 vitórias, 5 empates e apenas 6 derrotas. 84 gols prós e 30 contra, saldo de 54 gols, 68 pontos na classificação geral deste campeonato. 15 a mais que o segundo colocado, o Guarani. E o atacante rubro-negro Marcão, com 25 gols, se sagrou artilheiro da Série C em 2008. E em 21 de novembro de 2009, confirmou de vez a ascensão meteórica. O Atlético conquistou o acesso à Série A do Brasileirão, com a vitória por 3-1 diante do Juventude, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tendo terminado esse campeonato em 4º lugar. O Dragão começou o ano em 2010 conquistando o Campeonato Goiano ao vencer o Santa Helena por 4-0 na primeira partida da final disputada no Serra Dourada, com 11.500 torcedores, e depois por 3-1 na partida decisiva disputada na casa do adversário. O Dragão também surpreende na Copa do Brasil de 2010, tendo chegado nas semifinais eliminando equipes como Bahia, Santa Cruz e Palmeiras,
Porém, diante do tradicional Vitória, foi eliminado. E em 2010 ele se livrou do rebaixamento num jogo histórico contra o mesmo Vitória, pois precisando de um empate para se manter na primeira divisão. E manteve o 0-0 para a festa da sua torcida. Em 2011, o Dragão começa o ano muito bem, conquista o Campeonato Goiano pela 12ª vez na sua história. Porém, na Copa do Brasil, o time não repetiu a boa campanha feita no ano anterior e acabou sendo eliminado na segunda fase da competição pelo Coritiba. Pessoal, mas o Atlético sai de 2008 até 2011, arrebentando tudo. 2008 passa para a Série B, 2009 passa para a Série A, da C ele vai para B e vai para A. Tipo assim, seguido. Eu não lembro de um time que fez isso. Eu imagino a torcida naquela época. Eu particularmente não sou oficialmente torcedor do Atlético, mas eu tenho muita simpatia por esse time e achei o máximo o time goiano fazer essa campanha. Foi histórico mesmo. De quase ter no estádio demolido, aliás, teve o estádio demolido e da sua reconstrução até o acesso à Série A. 3 anos maravilhosos, inesquecíveis. E nesse ano de 2011 o Campeonato Brasileiro começou mal para o Dragão, sendo nas primeiras rodadas ocupando a zona de rebaixamento. Mas com a chegada do Hélio dos Anjos, o técnico, o time ganhou uma nova cara e acabou permanecendo na Série A para a próxima temporada. A melhor colocação do Dragão no Campeonato Brasileiro da Série A foi a 13ª em 2011, entre os 20 participantes. Em 2012, o Atlético não começou bem o ano e perdeu o título estadual e o tricampeonato, que seria inédito na história do clube, e perdeu para o Goiás, após 2 empates nas finais. Em meio ao estadual, a equipe foi eliminada pelo Ponte Preta na Copa do Brasil, ainda na segunda fase. Já na Copa Sul-Americana, o Atlético se classificou para as oitavas de final após 2 empates com o time do Figueirense e conquistar a vitória nos pênaltis. E o adversário em seguida foi a Universidade Católica, que ganhou de 2-0, mas no jogo de volta o Atlético quase conquistou a vaga, venceu por 3-1, mas terminou sendo eliminado pela regra dos gols fora de casa. E infelizmente esse ano o Atlético fez uma campanha ruim na Série A, que ocasionou sua queda para a segunda divisão de novo do Campeonato Brasileiro. Em 2013 o Atlético chegou à final do Goianão, começou mal, chegou à final, mas não ganhou, acabou perdendo para o seu rival Goiás, o Campeonato Goiano. E na Copa do Brasil foi eliminado na terceira fase, goleado pelo Cruzeiro. Já no Campeonato Brasileiro, passou uns perrengues no começo, zona de rebaixamento, mas ao final conseguiu se manter na Série B. Que aliás esse ano ele passou perrengue aí no começo, na beira da zona de rebaixamento, e na reta final ele conseguiu se livrar do rebaixamento para a Série C contra o Guaratinguetá, num público de 16 mil pagantes, nos minutos finais da partida, conseguiu uma vitória. E Dragão, assim que é bom, é com emoção, né? Já em 2014 ele já chegou arrebentando, ganhou o Campeonato Goiano, justamente em cima do Goiás. Foi um jogo emocionante. E o gol só sairia no 48 minutos do segundo tempo. E o autor dele foi o zagueiro Lino, até então novato. Mais emoção aí. Na Copa do Brasil ele não repetiu a atuação do Goiano e foi eliminado pelo ABC na segunda fase, em pleno Serra Dourada. Mas na Série B do Brasileiro, meu amigo, foi por um triz que o Atlético não subiu para a Série A de novo. Ele precisava apenas de uma vitória em cima do Santa Cruz na última rodada da competição. E em pleno Serra Dourada, mas acabou perdendo de virada pelo placar de 3-2 para o outro time, né? O Santa Cruz. E o gol dos caras foi no último minuto do jogo. Aí então ficou em 7º lugar na competição, né? E não conseguiu subir. Como eu digo, é sempre com emoção com o Atlético. Daí veio 2015, o time todo reformulado. O Atlético simplesmente contratou mais de 10 jogadores só no mês de janeiro. Uns jogadores tinham vindo do Benfica, outros do Atlético de Madrid. Foi contratação de peso. E houve grande mudança na diretoria também, como a saída do presidente Valdivino José de Oliveira, que estava na presidência do clube desde 2005. Nesse ano de 2015, eu acho que por problema lá com o técnico, eles nem chegaram nas fases finais do Goiano. No Brasileiro de 2015, o time estreou com vitória contra o Boa Esporte por 1-0 e fez uma campanha bem regularzinha. No final da competição, o Dragão permaneceu no campeonato em 14ª colocação, assim confirmado para a segunda divisão do próximo ano, 2016.
Em 2016, o time fez uma péssima Copa do Brasil, mas no Campeonato Goiano já ficou foi para a semifinal, ficou em segundo lugar. Já no Brasileiro da Série B, ele perde um dos seus maiores ídolos, o goleiro Márcio. Foi uma surpresa para o futebol goiano. E também perdeu o volante William Schuster para o futebol árabe. Só que isso não abalou o Dragão. Com 3 ótimos goleiros para substituir a vaga deixada pelo Márcio, e também um elenco com seu coletivo demonstra um poder grande de fogo, acima do normal. O time passou simplesmente 37 rodadas no G4 e foi líder por 10 rodadas, conquistando o título inédito de forma incontestável e com 2 rodadas de antecedência do Campeonato Brasileiro da Série B de 2016. É com emoção ou não é? Me fala. E olha que esse ano ninguém esperava muito do Atlético, hein? Já pelo que ele tinha feito na campanha do estadual. Foi um grande ano pro Atlético Goianiense. 2017 foi um ano, depois de uma ascensão brilhante, foi um ano muito difícil, perdeu quase todo o seu elenco e fechando o primeiro turno apenas com 9 pontos. Mas fez um bom segundo turno, mas termina a competição em último lugar com 36 pontos, que inclusive foi a maior pontuação de um lanterna, considerando desde 2006. Em 2018, como era de se esperar, time forte vindo da Série A, ficou entre as primeiras colocações do campeonato inteiro. Porém, terminou a competição em 6º lugar, não subindo assim novamente para a Série A. Naquele ano, ele tinha um ataque fenomenal, viu? Uma máquina de balançar a rede. 57 gols marcados. 2018 foi o retorno para o Antônio Ascioli, imagino que foi especial demais para o torcedor do Dragão. E no primeiro jogo ele já ganha do Curitiba de 1-0. E o torcedor naturalmente já volta a ter o prazer de falar, somos do bairro de Campinas, voltou para casa o time. Em 2024 o time conquistou 15 vitórias consecutivas e o inédito tricampeonato goiano, em cima do rival Vila Nova. Então vamos para os títulos. 2 taças dos invictos, 55-57, um campeonato brasileiro da Série B 2016, torneio da integração nacional em 71, 2 campeonatos da Série C, 90 e 2008, 18 campeonatos goianos, 2 Copa Goiás e muitos outros campeonatos menores. Pessoal, eu não consigo falar a história toda, falar todos os recordes, todas as curiosidades, porque é uma história gigantesca. Ia ficar um vídeo muito maçante, muito grande também. Então assim, não é o que o público agrada, a gente está dando uma pincelada na história, como a gente sempre faz com todos os lugares que a gente filma. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você é torcedor do Atlético, parabéns, é um belo time, tem uma história maravilhosa. Eu sou fã desse time, mas a gente não escolhe o que o coração manda, né? Mas eu tenho um respeito muito grande e torço muito por ele para que ele se dê bem, assim como os outros times goianos. Muito obrigado então por chegar até aqui, um grande abraço, valeu demais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E novamente, seja muito bem-vindo à família CHD. Fica com Deus e tudo de bom!